Bom dia a todos, que a graça e a paz esteja com todos, amém? Olha, gente, eu sei que vocês vão enjoar de ouvir falar de política do Brasil, você vai ver isso na televisão, nas propagandas eleitorais, você vai receber panfletos na sua casa, enfim, e não vai ter jeito, a gente vai falar sobre isso no domingo também. Então, a gente vai trabalhar essa série Brasil Urgente, as mudanças que o Brasil precisa. Eu não sei se te avisaram, mas dizem que a crise chegou, né? Eu não sei se vocês estão sentindo o efeito da crise, se está apertando para você, se você sente ao seu redor essa tensão, esse momento difícil. E em 2015, essa é uma edição do dia 5 de agosto de 2015, a revista Exame, ela fez a seguinte capa, né, uma reportagem com a seguinte capa: prepare-se, a crise vai ser longa. Bom, se passaram 3 anos, exatamente 3 anos, depois dessa revista. Então, e a crise continua, e os especialistas dizem que vai demorar um pouco mais ainda, até passar as eleições, né, o mercado começar a ter um pouco mais de confiança, então o negócio vai demorar um pouco mais ainda. E o que aconteceu com a editora Abril, com o grupo Abril, ela talvez preveu, de alguma certa forma, a sua própria dificuldade. Com uma dívida de 1,6 bilhões, o grupo Abril pede recuperação judicial. Eu espero que a sua dívida seja um pouco menor do que isso, mas eles estão devendo um bocadinho de dinheiro. E eles entraram agora em agosto, uma reportagem do dia 15 de agosto falando sobre essa recuperação. Na verdade, é um mecanismo, eles estão dizendo, olha, nós não temos dinheiro para pagar, nós precisamos de uma pausa, de um tempo, precisamos segurar a grana, não vamos pagar os credores para a gente poder tentar se recuperar. Eu não sei, 10 ou 15 ou 20 anos atrás, eu não sei se vocês assinavam uma revista, um jornal, você recebia em casa, não sei se assinavam ou não, a gente tinha muito costume disso, né? Talvez a gente lembra dos nossos pais assinando o jornalzinho, vindo o jornalzinho todo dia de manhã. Mas a verdade é que hoje poucas pessoas continuam assinando alguma coisa impressa. A gente vê no celular, vê na internet, vê no computador, e a gente acaba não lendo mais reportagens impressas, né? E a editora Abril, o grupo Abril teve essa crise. E assim, se fosse pensar em termos assim de político, eu acho que o político deveria pelo menos ver esse slide que eu vou mostrar para vocês agora. Eu acho que todo político deveria saber disso. Talvez você saiba, talvez não. Mas depois desse slide, você já vai estar pronto para se candidatar. Então, se você quisesse, talvez nesse não vai dar, porque já acho que acabou, né? Mas quem sabe nas próximas eleições você se candidata, porque você já vai ter um conhecimento necessário para pelo menos fazer alguma coisa pelo país. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você sabe o que as pessoas precisam para se sentirem satisfeitas? O que é que o povo brasileiro precisa? O que é que um povo precisa, uma nação precisa, as pessoas precisam para se sentir felizes e satisfeitas? Como é que você poderia, como político, entender isso das pessoas e poder fazer algo pelas pessoas? Bom, você não sabe, você vai saber. A gente já falamos sobre isso numa outra série. Para alguns vai ser uma recapitulação, para outros não. Mas depois dessa você pode se candidatar, porque você vai saber você vai conseguir ser um bom político. Tem uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow. Ele é um psicólogo, e ele definiu, através dessa pirâmide, quais as necessidades das pessoas, o que as pessoas precisam. As necessidades básicas de todo ser humano, independente do país onde mora, independente da cultura onde vive, independente do trabalho que faz, independente de qualquer coisa, e da geração também, seja do passado, do presente e do futuro. Essas necessidades são necessidades que todo ser humano tem. E ele começa dizendo assim que a necessidade básica são as necessidades fisiológicas, ou seja, você que tem que tomar uma água, você tem que comer uma comida, tem que ir para o banheiro, né? Você tem que dormir, tem que descansar, são as necessidades fisiológicas que a gente tem. Todo mundo tem isso.
Então, se você está vindo pela primeira vez e não sabe, tem um bebedouro ali, você pode tomar água aqui, para suprir as suas necessidades, tem um banheiro também, se você quiser, não precisa nem pedir licença, viu? Só sair, você pode ir lá para o banheiro, para o meu lado esquerdo de vocês, tem um banheirinho ali também. Então, necessidades básicas, todo mundo precisa, comer, tomar, dormir, né? A outra questão é a segurança. No culto da manhã, eu tive que dar um aviso que alguém esqueceu o carro aberto. Mas bom seria se a gente não precisasse avisar, né? Deixa o carro aberto lá, tudo bem, ninguém vai mexer com nada não. Pode deixar lá os seus CDs, pode deixar a pochete que você esqueceu lá no carro. Eu estava falando que a Noemi tem um negócio com pochete, ela quer me enfiar uma pochete de qualquer jeito. E ela quer comprar uma pochete. Não, mas a pochete está na moda, vai ficar bonito. Eu falei, não, amorzinho, acho que não. Deixa para depois, né? Um pouco mais para frente, quem sabe. Mas ela está doida para enfiar uma pochete em mim. Você pode deixar a pochete no carro, pode deixar aberto, esquece aberto. Pode dormir em casa, já está quente, deixa a janela aberta. Pode deixar tudo assim, tranquilo. Ninguém vai entrar. Pode deixar o portão aberto, não precisa nem de portão. Aquela sensação de segurança. Todos nós precisamos ter essa sensação de estarmos seguros. De que não vamos ser atacados por alguém, por alguma situação difícil. A outra necessidade são as necessidades sociais. A gente precisa de relacionamento com as pessoas, a gente precisa ter o sentimento e a sensação de que fazemos parte de um país, de um povo, de uma comunidade, de um grupo de pessoas. Todos nós temos essa necessidade, ninguém consegue viver sozinho, andar sozinho, caminhar sozinho, nós precisamos de pessoas. E todos nós temos essa necessidade de sermos aceitos uns pelos outros. A outra coisa é a autoestima. Eu não sei se, geralmente no 5º dia útil, o pessoal ganha uma graninha, vai arrumar o cabelo, vai cortar o cabelo, às vezes se der para comprar um sapatinho novo, uma roupa nova. Por quê? Para a gente se sentir bem, né? Colocar um tênis novo, porque a gente quer estar bem, a gente quer se sentir bem com a gente mesmo, a nossa autoestima, nós temos essa necessidade também, de estarmos bem conosco mesmo, uma visão correta daquilo que a gente pensa a respeito de nós. É uma necessidade que nós temos. E a outra necessidade de autorrealização. Seria tão bom se no domingo à noite a gente ouvisse Boa Noite lá no Fantástico, e você falasse, uau, que legal, acabou domingo e segunda-feira é amanhã. Eu vou acordar cedo, estou empolgado, vou trabalhar, vou produzir, vou fazer o que eu gosto, com gente que eu gosto, com um patrão que eu gosto. Cara, vai ser maravilhoso. Nós temos necessidade disso. Não é para você ter uma angústia e um aperto no teu coração porque você ouviu uma Boa Noite no Fantástico à noite. Mas a gente tem essa necessidade de termos a autorrealização. São necessidades que todos nós, seres humanos, têm, independente do país. Então, quando você for político, quando você se candidatar, observa estas coisas aqui. E você vai bem. É isso que a gente tem que fazer, ou deveria fazer como político. Tem uma pesquisa feita entre brasileiros, foi o Conselho Nacional das Indústrias que fez, é uma pesquisa entre brasileiros falando sobre os problemas mais graves. Toda a demanda, né? O que mais que vocês acham que está faltando, que está difícil, que é um problema grave aqui no Brasil? Segurança. Bom seria se a gente pudesse dormir tranquilo, né? Dormir em paz. Corrupção. Olha, vocês estão bom mesmo, viu? Acho que dá para vocês se candidatarem na próxima, porque vocês já estão sabendo os problemas e sabem aonde vocês têm que ajudar as pessoas. É aquilo que vocês falaram. Quais os problemas que o povo brasileiro sente que tem no Brasil? Corrupção, drogas, violência, lentidão da justiça, da impunidade. Isso tem a ver com a questão da segurança também, porque se de repente você foi assaltado, alguém apontou uma arma para você, e ainda, pela graça de Deus, o cara foi preso, só que aí fica aquela coisa, o cara não foi julgado, não sabe se é, se não é, fica aquela coisa, e o cara fica solto, você tem aquela sensação de insegurança, né, da impunidade, da questão da justiça, a questão da saúde, o problema da inflação. Os R$100 que você comprava um carrinho cheio há 10 anos atrás, hoje você não compra, você pega uma sacolinha e já dá R$100, né? Nas duas mãos, você já leva os seus R$100 para casa. Então, aquela sensação de insegurança, a sensação de que você precisa trabalhar muito para poder
comprar o básico, né? Então isso gera uma instabilidade no coração das pessoas. O desemprego, como vocês falaram, e impostos elevados, ou seja, você tem que pagar muito imposto. A sensação que a gente tem é que a gente paga muito imposto e isso não volta para a gente. Se você observar esses problemas que nós citamos, que vocês citaram, e dentro dessa entrevista que as pessoas citaram, tem a ver com as necessidades básicas das pessoas. Se você perde o emprego, a questão é, como é que você vai comer? Como é que você vai sobreviver? A questão da violência, a violência tem a ver com segurança. Eu me sinto inseguro. Eu não sei se eu vou sair e vou voltar para casa, eu não sei se eu vou voltar com as mesmas coisas que eu saí de casa, se eu volto vou conseguir trazer tudo, se eu vou ficar sem celular, sem carteira. Então, todos esses problemas estão relacionados com as necessidades que as pessoas têm. A questão da educação que vocês citaram não está aqui, mas a educação tem muito a ver com essa questão de realização, a autoestima, de você fazer aquilo que você pode fazer, você produzir, conquistar. Isso faz parte da nossa vida, das nossas necessidades. Tem um Provérbios que diz assim, Provérbios 29, 2, quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. E é exatamente isso que a gente está vivendo como nação. Eu não sei qual é a dor que você tem. Se um dia você já foi assaltado e você carrega esse trauma. Se um dia você tentou investir, você tinha um empreendimento, você tentou conquistar alguma coisa, tentou fazer alguma coisa que você faz bem, e não deu certo por causa dos impostos, por causa da segurança e por tantas outras questões, que o seu negócio não deu certo. Talvez algumas pessoas perderam queridos amigos e amigas dentro da violência. Aqueles que trabalham com a educação sabem a luta que é você poder educar uma criança pequena. Porque são crianças que apontam o dedo para você e enfrentam você de igual para igual, sem respeito nenhum. São situações que a gente vive no país e essas dores a gente carrega, e de uma certa maneira a palavra de Deus diz assim que se um ímpio governa, ímpio de impiedade, que não tem temor, governa um país, o povo sofre. As pessoas sofrem. Não é tudo culpa do governo, mas um mau governo, um mau gestor faz com que as pessoas sofram. Isso está na palavra de Deus. E aí a gente pensa, bom, diante do país que a gente está, diante da situação que a gente se encontra, qual é a orientação da palavra de Deus para nós? O que é que você e eu precisamos fazer morando nesse país chamado Brasil? Qual é a nossa responsabilidade? Olha, eu espero que você não vá embora pior do que entrou. Mas a gente vai ter que falar, porque a Bíblia fala sobre isso e a gente vai ter que compartilhar a orientação da palavra de Deus. Talvez você não goste. E ainda bem que talvez você não tenha um tomate ou um ovo aí para jogar em mim. Mas eu não tenho culpa. Mas eu entendo que toda a orientação que a palavra de Deus traz para você e para mim são princípios de vida. Bons princípios que, se observadas, uma nação, um povo, um país vai bem. Então eu queria compartilhar com você em Romanos, capítulo 13, verso 1 até o verso 7. Se você estiver com a sua Bíblia aí, se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir em Romanos 13, verso 1 a 7. Ou você pode acompanhar aqui também na tela. Romanos capítulo 13, verso 1 até o verso 7. Ele diz assim: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você,
Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Eu acho que você já não está gostando, né? Mas eu creio que Deus quer nos ensinar algo através dessa palavra. E a palavra nos mostra, se você ler a Bíblia, existem vários reinos ali, vários governos. E a maior parte delas fizeram uma má gestão. A palavra de Deus diz assim, que aquele rei fez mal que era perante o Senhor. Aquele governante fez injustiça. Aquele cidadão não observou o direito dos pobres. Aí você vai vendo na palavra vários exemplos de má gestão dentro do governo. Então, o que a gente vive hoje não é novidade. Isso já acontecia no passado, acontece hoje e vai acontecer em outros governos, em outros lugares, talvez aconteça aqui ainda, mas nós temos um papel. Romanos 13, versículo 1, versículo 4 diz assim: as autoridades estão a serviço de Deus e foram instituídas por Ele para o seu bem. Sabe por que existe autoridade? Sabe por que existe governo? Sabe por que existe liderança? Ou mesmo que seja no seu trabalho. Esse negócio de hierarquia não foi invenção humana. A hierarquia, a autoridade e aquele que se submete à autoridade foi ideia de Deus. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, toda a autoridade constituída foi dada por Deus, organizada por Deus, no sentido de que Deus permitiu com que todas as pessoas que governam o mundo, ou um governo de alguma forma, um reinado, tenha a permissão de Deus. A autoridade foi dada por Deus para você, para te abençoar. Então, quando você se candidatar e você for investido de autoridade, o que é que você tem que fazer? Abençoar pessoas. Ajudar a ser um instrumento para poder suprir as necessidades básicas de todo ser humano. Essa é a responsabilidade de uma autoridade. Quando você vota num presidente, num governador, no senador, nos deputados, ou um prefeito, ou um vereador, ele sai do meio da gente, a gente escolhe uma pessoa para que ela possa conduzir e tomar a frente. Para quê? Para que ela abençoe as pessoas. Esse é o propósito de uma autoridade. Mesmo dentro da empresa, é assim também. Ele deveria estar ali para te abençoar, para te orientar, para te conduzir. Dentro de uma igreja, tem os líderes, tem as pessoas que são investidas de autoridade para poder te servir. É o que Jesus disse. Líder, se você quer ser um líder, se você quer ser aquele que está à frente, você é o que vai servir. Toda instância de autoridade foi instituída por Deus para ser bênção para você. Essa é a razão de existir uma instância de autoridade de governo, para te abençoar, para o seu bem. Agora, se Deus levanta uma autoridade, Ele está ali, e ele se corrompe e faz coisas que não são legais, não é porque Deus, eu quero, não é assim, cada um responde diante de Deus. A palavra de Deus diz assim, que todos nós daremos conta daquilo que fizermos, todos nós, ainda mais aqueles que estão investidos de autoridade, porque vai ter um dia em que, se não for nessa terra, pode ser que ele viva bem nessa terra e morra tranquilo, sem ser preso, sem nada, mas um dia todo mundo vai prestar conta diante de Deus daquilo que Deus entregou nas suas mãos, inclusive de governantes também. No versículo 2, 5 e 7, ele fala basicamente a respeito disso daqui. Respeitar, honrar e obedecer às autoridades demonstra sua verdadeira devoção a Deus. O que é que a obediência à autoridade tem a ver com Deus? O meu relacionamento com Deus. Você já percebeu que, assim, a gente vê várias vezes crianças
que enfrentam seus pais de igual para igual. Aponta o dedo dos seus pais e fala assim, pai, eu não concordo, eu não vou obedecer, eu não vou fazer. Ou na escola, para quem trabalha com educação, quem dá aula para crianças, você sabe a dor e a luta que é você poder dominar um pequeno. É um cotoco ali, tem nem 10 anos de idade, nem sabe falar direito, mas ele te enfrenta. Ele não se submete. Existe um problema sério que a gente vive na nossa geração, que é essa crise de autoridade. Começa dentro da nossa casa. Marido e esposa que não conseguem se entender. Se você olhar para a sua família, para a própria instituição família, é ali, de uma certa forma, um governo ali. Deus instituiu o homem para governar a sua casa, não no sentido de ser servido pela mulher. Agora você vai pegar meu chinelo, faz chá aí. Não é, foi para isso que Deus elegeu o homem, para ser o sacerdote da sua casa, para ser folgado. Não, se você é investido de autoridade por Deus dentro do seu lar como homem, é para servir a sua família, para ser bênção para a sua família, para você liderar a sua família, para conduzir a sua família. Esse é o teu papel, dentro do seu lar. Mas aí, existe toda aquela dificuldade, porque nem a esposa, nem os filhos, ninguém se submete, o marido também não, é uma bagunça. E aí você transfere isso para a escola, para a educação, para o seu trabalho. Quem é empreendedor aqui, quem tem uma empresa, sabe qual é a luta de você ter funcionários trabalhando, bons funcionários trabalhando com você. Porque você como gerente, como diretor, como chefe, como o CIO, se você quiser dar esse nome para o seu negócio, você sabe o quanto é difícil você pedir alguma coisa para alguém, parece que você está pedindo favor, você pede pelo amor de Deus, será que você pode? Por favor, você é chefe, gerente, por favor, será que você poderia fazer? Você pede para o cara e o cara fala, não sei se eu vou fazer, não vai dar tempo não. Oh caramba, é um negócio complicado. A gente não consegue respeitar mais as autoridades, a gente bate de frente com as pessoas, não aceita a autoridade das pessoas. Aí você vai ver reportagem de cara que pega ovo, se de preferência estiver podre é melhor, porque tem um perfume legal, e você joga num governante, porque o cara está passando ali. Aí um presidente da república vai fazer um discurso de boas-vindas para os estrangeiros, ou para todo mundo na Copa, vai fazer aquela abertura e todo mundo vai começar a vaiar o cara. Tá fora. A gente não consegue mais respeitar ninguém. A palavra de Deus diz, respeitar, honrar e obedecer às autoridades. Você já imaginou você fazendo um trabalho de escola e diante dos colegas fazendo uma apresentação e todo mundo falando, ih, que lixo, que ruim. É ruim isso, né? Ou diante dos seus colegas de trabalho, você tem que fazer uma apresentação para falar sobre a produção, falar sobre isso, sobre aquilo, e todo mundo fala, nossa, que lixo que você fez, tira esse cara daí. É uma sensação ruim de não ser respeitado. As pessoas erram, mas a gente tem uma dificuldade de respeitar autoridades. E o que isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus? Eu vou dizer uma coisa, compartilhar uma coisa com você. Se você e se eu não consigo me submeter a uma autoridade, qualquer que ela seja, eu vou ter dificuldade de relacionamento com Deus. Eu não vou conseguir me submeter à soberania de Deus. Toda hora eu vou ter dificuldades com Deus. Oh Deus, por que o Senhor está fazendo assim? Oh Deus, eu orei tanto, fiz campanha, fiz oração, eu te sirvo, vou para a igreja todo domingo. Até tomo café da igreja para abençoar os irmãos, para as irmãs lá que fizeram café ficar feliz. Eu faço tanta coisa legal, por que o Senhor não me abençoa? E aí você fica numa discussão com Deus, como uma criança fica discutindo com seu pai. Pai, por quê? A gente vai ter dificuldade de se submeter a uma autoridade. Submissão a uma autoridade significa humildade. E se a gente não tem humildade, a gente tem dificuldade. Então, respeitar, honrar e obedecer às autoridades, qualquer autoridade que Deus tenha colocado sobre a sua vida. Pode ser que você não concorde, pode ser que você possa ter uma divergência a respeito de opiniões. Não tem problema, você pode ter, mas não significa que você tem que desrespeitar as pessoas.
agora você vai ficar bravo comigo. Mas tudo bem, eu vou ter que falar. Pague ao governo o que é devido. Pague o seu IPTU, IPVA, Imposto de Renda, ICMS, ISS, IOF, IPI, PIS, COFINS, CSLL. Pague. Mas de onde que é isso daí? Não, existe, é do Brasil mesmo, viu? Cada um é um nome e tem um significado. A Bíblia fala, pague os seus impostos. Faça a tua parte. O que eles fizerem, está difícil, né? Quer jogar ovo, pode jogar. Eu vou dando uma desviada aqui. Mas você me avisa quando for jogar o ovo, viu? Mas a Bíblia está dizendo para você pagar os seus impostos. Faça a sua parte. O que eles vão fazer depois, eles vão dar conta. Queridos, a vida é curta. A vida é longa, mas a vida é curta também. Todo mundo vai partir. E ninguém leva nada dessa terra. Ele pode ter morrido e deixado este mundo com as maiores bênçãos que ele desviou e colocou e que abençoou a ele mesmo. Mas ele vai dar conta. Faça a sua parte. Eu sei que é um negócio complicado no país, no Brasil, para quem tem um comércio, por exemplo, mas se eu tirar nota de tudo, eu estou perdido, eu não vou conseguir sobreviver, porque tem uma parte que emite nota e uma parte que não, e o que não consegue ter um preço melhor, consegue negociar melhor, porque o cara está sonegando. Mas e aí, como é que a gente faz? Procura fazer o melhor que você pode. Talvez se você falar assim, não, se eu pagar tudo agora vai quebrar a minha empresa. Vai com calma, mas tenha no seu coração em mente aquilo que Deus chamou você para fazer. Jesus, ele recolhia os impostos dele também, ele pagava o imposto de renda dele também. Ele não precisava fazer a declaração, não tinha computador, não tinha nada. Mas às vezes batiam alguns cobradores de impostos, falavam, Jesus, não vai pagar não? E falava, Pedro, vai lá e pega uma moeda para mim, você vai achar uma moeda ali para mim, para você, paga a nossa parte. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. É difícil, mas vamos caminhar para que a gente consiga acertar isso. Olha, talvez a visão que a gente tem, inclusive um dos problemas que as pessoas falam que é a quantidade de impostos que a gente tem, o Brasil não é o mais, assim, a gente parece que o Brasil é o pior, né? Nossa, o Brasil tem o pior imposto. Não, não é o pior, não. No ranking de 30 países, o Brasil está em 15º, está lá na metade, assim. O percentual que é a média, o percentual que a gente recolhe, quer dizer, o governo recolhe de impostos da gente, é mais ou menos 35%. Estamos 15º. Tem países que cobram mais do que isso. Por exemplo, a Suécia, que é o primeiro no ranking, 44%. Ou seja, gastou R$100, R$44 é para o governo. O nosso não, é R$35, é um pouco menos, né? Mas ao mesmo tempo, olhando esse ranking ainda, agora pensando em termos de valores, você sabe quanto que você, na média, tá bom? Talvez você não pague tudo isso, mas somando todo mundo e tirando a média, nós brasileiros pagamos R$644 por pessoa de imposto. Então, todo final de mês, todo mundo pagou 644 para o governo. E sabe que esse valor, a gente está em último lugar? A gente é o que menos recolhe impostos assim, desse ranking de 30. Por exemplo, a Suécia ela recolhe R$2.982 por pessoa de imposto durante o mês. R$2.000 vai para o governo. Nos Estados Unidos, 1.988. E aí você diz, mas se eu pagasse imposto e retornasse para mim. Olha, a gente é abençoado, sabia? Você pode achar que não, mas a gente é abençoado. A minha sogra, por exemplo, ela teve um tumor no seio. E ela fez todo o processo de tratamento dela no Sistema Único de Saúde. Ela teve bons médicos, fez cirurgia 2 vezes, fez a radioterapia, fez a quimioterapia, até ganhou almoço. Olha que legal. Até almoço ela ganhou. A única coisa que a gente pagou foi, talvez, o combustível para levar ela. Ou em algumas outras coisinhas mais, alguma coisa extra. Mas ela recebeu dessa vaquinha que todo mundo fez, de pagar 644 por mês. E ela conseguiu fazer o seu tratamento de graça. Louvado seja Deus. Agora, se você for para os Estados Unidos, ore para que você não tenha um piriri lá. Porque se der um piriri em você, você está perdido. Se você tiver 2 rins, você vai ter que deixar um. Porque é muito caro. É complicado. Agora, se tem um sistema de plano de saúde e tal, mas
E aí, você está viajando se você precisar. Cara, você está complicado, você vai ir lá, tem uns impostos que eles recolhem até mais do que a gente em termos de valor. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, toda a universidade é paga. Existe a universidade do governo? Tem a universidade do governo, mas mesmo do governo você paga. Aqui não. Se for possível para você, se você conseguir estudar e batalhar, e se você puder entrar numa universidade gratuita, aqui no Brasil tem. Todos nós fazemos uma vaquinha e pagamos. Temos mentes brilhantes aqui no Brasil produzindo conhecimento, produzindo tecnologia aqui. O Jó é um deles. A gente faz uma vaquinha para poder pagar o Jó, né, Jó? O Jó é abençoado. Ele consegue comer uma saladinha, um marmitex, por quê? Porque nós, o povo brasileiro, estamos fazendo uma vaquinha, mas ao mesmo tempo ele está produzindo tecnologia para o Brasil. Ensinando pessoas a estudar, dando oportunidade para as pessoas estudarem sem pagar nada, só paga o marmitex e a cama que o cara vai dormir, uma moradia lá. É bênção isso, não é? Desses 144 que a gente recolhe. Uma parte vai para o bolso de alguém, vai. Mas, ao mesmo tempo, somos beneficiados sim. Nós temos vários problemas de logística e um monte de coisa. Mas graças a Deus que um dia eu quebrei meu carro ali nessas rodovias. Quem aparece? Os caras legais do DR. Os caras vêm com caminhão, dá uma força, ajuda você. Olha, uma vez, é bênção de Deus. Uma vez assim, eu estava indo para Suzano e furou o pneu do carro. E estava chovendo muito. E nesse dia, um policial militar ali parou, ele veio e falei, poxa, eu vou tomar uma multa. Porque eu estava com um carro, eu não sei se eu estava com um carro emprestado nesse dia, você é jovenzinho, né? E a gente estava sem um macaco no carro, entendeu? E aí, pronto, eu vou tomar multa. Mas ele veio na chuva. Ele foi lá, puxa, o que aconteceu? Puxa, furou o pneu. Então vamos. Cadê o macaco? Está sem o macaco. Tudo bem, a gente vai dar um jeito. Ele parou um outro carro. Para aí, empresta seu macaco aí. Ele ajudou a gente. E eu não paguei nada por isso. Porque ele está sendo pago pelo Estado. E ele nos ajudou. Eu falei, graças a Deus, o cara é legal pra caramba. São de impostos que a gente recolhe. Nós somos sim abençoados e muito por várias coisas que acontecem e desses retornos que dá. Então, por favor, se for possível para você, pague seu imposto direitinho. Bom, ok. Tudo bem, eu tenho que obedecer às autoridades, eu tenho que tentar pagar meus impostos. E se o governo for ruim? Ruim mesmo, corrupto. Então eu tenho que sentar e aceitar esse governo? Eu tenho que sentar e chorar e falar, Deus tenha misericórdia e vamos ver o que dá. Não. Olha, uma outra bênção que a gente tem, que muitos outros países não têm. Você tem a oportunidade de ter um documento chamado título de eleitor. E você tem a graça, nesse país, de você poder votar e escolher uma pessoa. O que é o meu voto no meio do nada, no meio da multidão? Mas faça a sua parte. Eu sei que talvez muitos de vocês falem, cara, só tem tranqueira lá, não tem em quem votar, não vou votar em ninguém, eu vou anular meu voto. Eu posso falar uma coisa para você? Mesmo que seja o muito ruim e o menos ruim, mas escolhe o menos ruim, para o muito ruim não entrar. Talvez assim, se eu perguntar o muito ruim para você, vai ter divergência, a gente não precisa polemizar a coisa, a gente não vai falar de partido, não vai falar de candidato, a gente vai falar nada disso, cada um tenha a sua consciência e as suas opiniões. Mas escolhe pelo menos o menos ruim, na sua opinião, para o ruim demais não entrar, porque a gente vai gemer mais um tempão aí. Pelo menos a gente tenta gemer menos, não é? Então faça a sua parte, nós temos essa oportunidade. A Bíblia diz assim, nesse mesmo texto de Romanos, enquanto as autoridades cumprem os seus deveres, enquanto cumprem, eles estão a serviço de Deus. Se eles fazem o que precisam fazer, se eles pelo menos têm uma consciência de que precisam trabalhar com a justiça, que precisam tentar fazer prosperar esse país, para tentar trazer, está escrito aqui, ordem e progresso, se eles têm essa visão, eles estão a serviço de Deus. Agora, se não tiver mais essa visão, e se começar a oprimir o povo, esfolar o povo, acabar com as pessoas, e tirar das pessoas o pouco que elas têm, e praticar injustiça, aí já não estão mais a serviço de Deus. E olha só que legal ainda, nosso país
nos dá a graça ainda, protegido por lei, de você escrever um cartaz e falar assim, eu não concordo. Você pode sair para a rua e falar assim, olha, está errado, isso não está legal, isso vai contra os princípios daquilo que eu entendo como valor para mim. Eu não posso concordar com isso, você pode se manifestar. A lei te dá o direito de fazer isso. E a gente pode fazer isso. Não significa que mas obedecer à autoridade até o ponto em que ela está servindo a Deus. Mas a partir do momento em que ela deixa de prestar o serviço como governante para Deus, a gente pode se manifestar. Você não precisa fazer desordem, não precisa quebrar nada, não precisa roubar nada, não precisa tacar fogo no busão, não precisa fazer isso. Chutar vidro e quebrar vidro das lojas, não precisa fazer isso, mas você pode se posicionar e pode se movimentar. Nós somos chamados para isso. Quando você tem um problema no nível de autoridade, o que é que você faz? Procura uma instância superior, não é? Quem é superior à autoridade do homem? É Deus. Teve um momento em que os discípulos de Jesus, eles foram obrigados a negar a Jesus. Falaram, olha, vocês estão falando esse negócio, vocês parem de falar. E eles falaram, assim, para nós, vale mais obedecer a Deus do que a homens. Se os princípios que é colocado, mesmo que seja uma lei, como governo, e fere os princípios de Deus, aí você não é obrigado a obedecer, porque você obedece uma instância superior. E Deus é superior sobre todas as coisas. Então, para concluir, qual é o nosso papel também? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Sabe, eu acho que falta muito a gente vestir a camisa. Vocês já perceberam que eu estou com a camisa do Brasil aqui. Aqueles que entendem de futebol ou de Copa, você vai perceber que meu modelito aqui é meio antigo, entendeu? Ele é de 2000, eu não sabia, eu sabia que era de umas 3 Copas para trás, e assim, essa daqui é da Copa de 2010. Aí eu falei, nossa, tá novinha essa camiseta aí, né? Tá novo porque eu não usei. E não usava. Até nessa última Copa, a Noemi até tirou do guarda-roupa e falou assim, amor, vai ter o jogo da Copa, tal, eu tirei para você usar. Ah, beleza. Eu não usei nessa última Copa, porque acho que a hora que eu me empolguei para usar, o Brasil já não ficou legal, e aí eu não usei. Eu guardei de novo. Falta para a gente vestir a camisa. Olha, o meu avô, da parte da minha mãe, um dia ele saiu do Japão e veio para o Brasil. E ele veio escondido. Era um jovem. Eu não sei se casou lá, se casou aqui. Eu não perguntei isso para minha mãe. Mas ele veio muito jovem, ele saiu fugido de casa. Os irmãos dele, a família dele foram trabalhar na roça. Enquanto ele estava trabalhando, ele pegou a malinha dele e veio para o Brasil, sem avisar ninguém. Olha que doido. Aí ele veio para o Brasil. Qual que era o propósito dele? Qual que era o plano dele? Eu vou para o Brasil, eu vou trabalhar, vou ganhar uma grana e vou voltar para o Japão. Uma parte deu certo, uma parte não. Ele veio para o Brasil, trabalhou pra caramba, não ganhou muito dinheiro e não conseguiu voltar. E aí, tá nós aqui na fita, com essa cara, vestindo a camiseta do Brasil. Mas é o país onde eu estou. É o país onde Deus me colocou, dentro da soberania dEle. Se eu não lutar por esse país, quem vai lutar? Você faz parte dessa nação. A gente não pode deixar a responsabilidade só para eles fazerem tudo. Só para os governantes, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que vestir a nossa camisa. Se você tiver uma camiseta dessa. Ah, e sabe a outra coisa? Essa camiseta eu não comprei, sabia? Eu ganhei no sorteio. E, assim, às vezes é bom você ser cliente de uma empresa de operadora de telefonia, né? Porque uma vez ligaram em casa, no escritório, desculpa, eu estava no escritório, ligaram. O senhor é o Paulo? Sim, sou eu mesmo. Eu já sabia que eram os caras, né? Porque os caras têm todo o padrão.
O senhor pode confirmar, por favor, o seu CPF? Tal. O senhor pode confirmar a data de nascimento? Mas por que você quer? Assim, mas tudo bem, minha data de nascimento é essa, ok, obrigado pela confirmação dos seus dados. Eu quero lhe informar que o senhor foi contemplado com uma camiseta oficial da seleção brasileira, e você vai receber no seu endereço. Ai, que bênção! Ganhei a camiseta do Brasil, nem precisa comprar. E eu estou com essa camiseta vestindo hoje, talvez nos momentos mais difíceis do nosso país, mas eu quero crer que, como nós cantamos, nós cremos num Deus que intervém. E faça a tua parte. Vamos fazer a nossa parte, como povo brasileiro. E uma das coisas que a gente pode fazer, a palavra de Deus é assim, eu recomendo que vocês orem. Orem pelo país de vocês. Orem pelos governantes. Ore pelo seu chefe. Ore pelos juízes. Ore pelas pessoas que estão investidas de autoridade. Orem pelas pessoas que educam. Orem pelas pessoas que protegem você. Eles estão arriscando a vida deles. Hoje de manhã, um irmãozinho falou assim, cara, eu estou indo para Suzano. Eu falei, é mesmo? Então, é que tem um primo meu, que ele trabalha na polícia. E ele foi baleado de madrugada, numa perseguição. Eu falei, puxa vida. Tem uma esposa, jovem, e perdeu a vida tentando proteger você e eu. Pessoas dão a vida, então precisamos orar por essas pessoas. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. E toda piedade e dignidade, é para isso que a gente ora. Senhor, nós oramos para que o país seja bênção, seja um país legal para ficar, um país pacífico, para que todos tenham uma vida mais tranquila. A gente não ora para que Deus coloque um presidente gospel. Tem essa mania, tem esse gospel, fica um monte de igreja fazendo campanha de político gospel. Se o político gospel tiver aquela visão de poder realmente atender essas necessidades e de tentar cumprir isso daqui, ok. Mas isso não vai fazer diferença, porque tem político gospel que não tem nem essa visão de abençoar as pessoas, de tentar trazer uma vida tranquila. Ele quer abençoar a igreja dele, quer abençoar a denominação dele. Então a gente não tem que ter presidente gospel, senador gospel ou alguma coisa gospel, mas a gente precisa de pessoas que tenham valores do reino, valores da palavra, independente de ser gospel ou não. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer dessa série, mas a nossa oração é, Senhor, abençoa aqueles que governam. Senhor, o Senhor tem poder e autoridade para colocar e tirar quem o Senhor quer. Então, Senhor Deus, traz a consciência nesse povo, nesse país, para que a gente possa votar da melhor forma, para que a gente não permita mais com que um tranqueira entre lá. Eu não estou criticando quem foi, o que já foi, ou quem vai ser, mas estou falando de uma maneira geral. O ruim demais, Senhor, não permite entrar. Mas que a gente possa realmente ter essa consciência. Como igreja, a gente não pode viver a lei de tudo isso, aquilo que está acontecendo dentro do nosso país. Você pode fechar os seus olhos? O apóstolo Paulo ele recomenda o seguinte, que além de você fazer súplicas e orações, para você agradecer. Eu sei que é difícil você agradecer quando você está recolhendo seu imposto. Eu sei que é difícil agradecer quando você vai para um hospital e tem que aguardar numa fila. Mas seja agradecido. Rendam graças. Agradeçam a Deus pelo pão de cada dia que você tem, pelo pouco que você tem. Ser grato não significa que você está simplesmente aceitando o ruim. Mas ser grato é ser agradecido pelo que você já tem. Obrigado, Senhor Deus, pelas pessoas que trabalham na segurança desse país. Com o pouco que ganham, tentam nos proteger. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que educam nesse país. Porque com o pouco que ganham, ainda tentam construir um país melhor. Senhor, eu te dou graças pelos hospitais e pelos médicos que já temos. Às vezes é difícil, mas queremos te agradecer. Porque com o pouco que eles têm, eles tentam cuidar da saúde do povo. Senhor, te agradecemos pelos políticos que têm realmente uma visão política,
e que tentam lutar por um país melhor, que dão também a sua vida, para que você possa viver com mais tranquilidade. Então agradeça a Deus também, por todas as instâncias de autoridade que Deus tem nos dado. Agradeça pela liberdade que temos nesse país. Agradeça porque você pode estar aqui hoje de manhã, louvando e cantando para Jesus. Agradeça a liberdade que você tem de você poder depois sair daqui, você poder sair com a sua família, de poder ir para um parque ou para o shopping. Agradeça a Deus, mas não deixe de clamar por uma nação melhor. Senhor nosso Deus, queremos orar por essa nação e por este país. Eu sei que, Senhor Deus, muitos estão sofrendo por essa fase difícil em que nós estamos vivendo como nação. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor mova o teu Espírito sobre cada governante, sobre todo aquele que é investido de autoridade nesse país. Nós não podemos, ó Pai, generalizar, dizer que todos são ruins. Existe sim, Senhor Deus, pessoas comprometidas, com valores, pessoas de caráter, pessoas que lutam, que brigam por um país melhor, por um país mais justo. E nessa manhã nós queremos orar, Senhor Deus, pedindo para que o Senhor venha abençoar o nosso país. Nós queremos agradecer por tudo aquilo que nós temos aqui, por tudo aquilo que somos beneficiados, ó Deus, por pessoas que um dia lutaram para conquistar aquilo que desfrutamos hoje. Abençoa, Senhor Deus, cada um, cada irmão e irmã, para que a gente se posicione, para que a gente não abra mão, Senhor Deus, mas para que a gente possa fazer o pouco que a gente pode, como cidadãos e cidadãs brasileiros. Queremos agradecer, pedir para que aquilo, Senhor Deus, que foi sonhado na fundação desse país, quando esta bandeira foi desenhada, Senhor Deus, e aqueles que desenharam, desejaram ordem e progresso para este país, Senhor Deus, cumpre esses sonhos para esta nação, para que a gente viva melhor. Assim, Senhor Deus, nós oramos, agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Pastor Nuri.